de rever tantos queridos amigos e ver como Deus tem impulsionado essa igreja. 3 cultos no domingo, meu Deus, isso é bênção demais. Pastor ousado, visionário, é isso aí. Vai empurrando o povo para frente. Já tem o quê? 3 anos aqui? 3 anos, meu Deus, o tempo passa. O Lucas ficou mais velho e eu mais novo. Isso é algo milagroso, não é verdade, irmãos? Como que um jovem envelhece e um menos jovem fica bem jovenzinho, né? Glória a Deus por isso, estou muito feliz. Tem o povo do carisma aqui, deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu estou perdido hoje. Se eles forem analisar meu sermão, agora que a gente está dando aula aí, eu estou perdido. Como é que faz, né? Mas eu estou muito feliz e eu disse isso ao pastor Lucas. A turma do Master e também do primeiro ano, 2 turmas maravilhosas. Povo aplicado, desejoso, né? Ali firme, igreja cheia. E é isso mesmo, porque a gente cresce, né, de várias formas. E o carisma é uma maneira de nós crescermos. Crescermos pessoalmente, mas crescermos como igreja. E vamos entendendo ainda mais o nosso propósito, né? À medida em que eu conheço as Sagradas Escrituras, à medida que eu tenho a revelação da palavra, que eu entendo a aliança de sangue que eu tenho com o Senhor, eu vou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Porque senão fica tudo muito fútil e passageiro, né? Imaginar que eu posso viver até 85 como Caleb com vigor, posso ir até 120, né? Ultrapassando aí o vigor de Caleb, mas se eu não cumpro o meu propósito, do que adianta eu viver tanto tempo e não viver aquilo que Deus preparou para mim? Então, você que está no carisma, seja no primeiro ano ou no master, procure os pastores da casa, se envolvam nos ministérios da igreja, queiram servir, assumam a responsabilidade, né? É importante porque a gente não faz a igreja sozinho, nós precisamos de todo o corpo se movendo. Há pouco eu perguntei ao irmão que está ali no backstage, falei, você canta também? Aí o bonitão disse, não, a melhor coisa é eu ficar aqui, servindo aqui no bastidores, né? Mas se não tiver ele ali naquela posição, vai fazer falta. Se você não tiver ali no welcome, lá no estacionamento, em cada lugar que Deus colocar a gente, Ele vai nos fazer prosperar, porque Ele designou o que eu preciso fazer. Então, meu irmão, diga à pessoa que está ao seu lado, vem servir aqui na igreja. Ih, que essa voz que você falou aí nem eu ia ver. Pelo amor de Deus, essa voz tua aí nem convenceu. Ó, essa voz que você falou aí não convenceu nem a criança. Você vai, gente, pelo amor de Deus, desamarra o burro, vista-se da voz profética e diga à pessoa ao seu lado, vem servir aqui na igreja. Dá uma tremidinha para pensar que você é aqueles profetas mesmo, tipo Vitor Hugo assim, vai lá, vem servir aqui na igreja. Deus anotou todo mundo que disse eu vou vir servir na igreja. Tá bom, queridos? Quero falar com você então nessa manhã, o vento que Moisés não produziu. O vento que Moisés não produziu. Diga comigo, o vento que Moisés não produziu. Faz assim com a sua mão e produz um vento aí na sua cadeira, ó. Não faz muito embaixo não, faz mais em cima assim, ó. Isso, assim, ó. Esse vento você é capaz de produzir. Mas o vento que nós vamos ler hoje, nem Moisés, nem eu, nem você, ninguém é capaz de produzir. E quando Deus produz, é porque Ele tem um propósito extraordinário. Diga à pessoa que está ao seu lado, o vento que Deus vai produzir na sua vida, vai fazer o extraordinário, ora lá, baixei o sobrenatural, acontecer na sua vida. Então preste atenção. Porque, não, você parou na metade, diga lá, porque preste atenção. Algo novo de Deus está nascendo aqui e agora, em nome de Jesus. Aleluia, você pode celebrar o Senhor? Muitos falaram olhando para mim, eu recebi tudo, mas a pessoa do lado não recebeu nada, tá? Então, ó, quando falar, fale aí. Eu quero ler Êxodo capítulo 14, versículos 19 a 22. Tem aí o Êxodo, olha só. Vocês preferem que eu leia em inglês ou em português? English, please, na próxima. Agora eu vou ler em português mesmo, tá bom? A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles.
A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Olha o 20. Entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Olha agora essa expressão que vem a seguir. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E eu quero começar perguntando algo para você. Se não foi Moisés quem produziu o vento, que soprou a noite inteira e abriu um caminho onde não existia caminho, eu preciso que, por mais óbvio que seja a sua resposta, que você diga para mim. Então eu vou tornar isso uma pergunta. Se não foi Moisés quem soprou ou quem produziu o vento que soprou a noite inteira, foi quem, igreja? Só 3, eu vou ficar desse lado aqui. Os crentes estão desse lado, já perceberam. A irmã já mandou ir até mais para lá aqui, ó. Irmãos, você tem que ter convicção mediante o texto lido. Se não foi Moisés que soprou este vento a noite inteira, quem foi, igreja? Deus. Porque tem vento que só Deus pode soprar para abrir aquilo que Ele quer na nossa vida. Muitas vezes nós conduzimos um caminho, mas quando Deus quer fazer algo grande, poderoso, extraordinário, sensacional, surreal, sobrenatural, só Ele pode soprar o vento que vai produzir aquilo que eu e você precisamos. Ei, eu vim profetizar na tua vida nesta manhã e dizer que aquilo que você está precisando, que aquilo que você está clamando, que aquilo que você está batendo a porta do Senhor, Ele vai produzir para você. E o que Ele produz é de forma perfeita e poderosa, em nome de Jesus. Agora, a pergunta seguinte é: já sabemos que foi Deus que fez um vento soprar a noite inteira e que produziu algo grandioso e poderoso. O povo estava diante do mar, que não tinha uma perspectiva alguma. Atrás, mesmo que Deus tenha retardado a caminhada dos egípcios, eles vinham ali logo atrás. Então eles estavam entre duas situações completamente difíceis e impossíveis de ser resolvida por qualquer ser humano. E às vezes nós nos encontramos assim, uma porta que se fecha, uma dificuldade que aparece, um aluguel que não damos conta de pagar, um documento que demora para chegar, e ali nós estamos olhando para frente, não vendo saída, olhando para trás, também não vendo saída, e assim estava aquele povo, e minutos antes eles tinham murmurado contra Deus, e mesmo assim Deus continuou conduzindo aquele povo. Então a pergunta seguinte é: se não foi Moisés, mas se foi Deus, o vento, o que é que este vento produziu? E a resposta óbvia é: ele produziu um caminho onde não tinha caminho. Eu e você precisamos compreender isso. Por quê? Porque às vezes eles poderiam ter chegado diante do mar e uma ponte gigantesca ter sido construída, e eles então marchando sobre a ponte, mas não havia ponte. Não havia nenhum transatlântico esperando aquele povo para entrar e mudar eles de uma margem para outra. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não havia nenhum caminho, não havia nenhuma perspectiva, não havia nenhum olhar de que imaginasse que algo poderoso ia acontecer, porque uma coisa é eu saber o final dessa história, mas quem estava vivendo aquela história? Meu irmão, quem está vivendo a sua história é você. Só você sabe onde tem porta, onde não tem porta, onde tem caminho, onde não tem caminho. Mas uma coisa é certa, você também sabe onde está a sua necessidade. E Deus então faz o extraordinário. Ele abre um caminho onde não tem nenhum caminho. Ele abriu algo novo, Ele construiu. Sabe o que eu vejo, irmãos? E eu quero que vocês vejam comigo. É Deus fazendo algo novo na sua história, na sua vida. Mas por enquanto você ainda não consegue entender e ver aquilo que Deus está produzindo.
pois foi Deus quem produziu o vento, foi Deus que produziu aquele caminho, é Deus que tem construído a história, é Deus que tem conduzido o seu povo ao longo dessa história. Meu irmão, Deus não abandonou o seu povo diante da maior luta e da maior adversidade. Por que é que eu e você vamos pensar que Deus está nos abandonando neste momento, que Deus não está ouvindo o nosso clamor? Eu vim profetizar sobre a tua vida, que Deus tem colhido as suas lágrimas, que Deus tem ouvido a sua oração, que Deus está trabalhando naquilo que eu e você precisamos. Então diga à pessoa que está ao seu lado: meu irmão, olhe o que Deus está fazendo na sua vida. E a voz, profeta, você esqueceu aonde? Deus está produzindo algo na sua vida. E Deus é especialista, pastor Lucas, em fazer onde nada existe, em de abrir caminho onde não existe caminho, de construir estradas onde ninguém imagina ser possível construir uma estrada. Porque aquilo que a mente humana é capaz de enxergar, aquilo que a mente humana é capaz de pensar, não alcança tudo que Deus de fato é poderoso para fazer. Eu quero ler com você Isaías 43, versículo 19. E esse texto diz assim: olha, vejam, Deus falando, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que é ermo, gente? Ermo é o lugar do nada, de coisa alguma. Ermo quer dizer que não tem nada, não tem coisa alguma, não tem nenhum movimento. Mas Deus está dizendo por boca do profeta Isaías: ei, eu estou construindo algo novo. Aonde é isso? Numa cidade subdesenvolvida, super desenvolvida, numa megalópole? Não, eu estou construindo algo novo, onde ninguém assentou nenhum tijolo, onde ninguém pavimentou uma estrada, no meio do coisa alguma. Senhor, mas eu não estou clamando para ir para o lugar do ermo de coisa alguma. Deus disse assim: você não está entendendo, porque aquilo que é ermo, que é lugar nenhum, quando eu ajo, eu transformo naquilo que eu quero transformar. Eu faço o que eu tenho para fazer. Eu pego coisa nenhuma, pequenos começos, e transformo em coisas grandes e poderosas. Este é o Deus que a gente serve, irmãos. Eu vim te dizer nesta manhã: eleva a sua expectativa, a sua fé, não num pregador, mas na palavra do Senhor. Ele está dizendo ao profeta: eu vou fazer uma coisa nova. E aqui nós temos que entender, primeiro, Deus faz do jeito que Ele quer. Ah, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse assim, olha, o meu planejamento é esse, aquele. Deus diz assim: olha, eu não vou fazer do jeito que você está planejando. Sabe por quê? Porque a minha vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Até então, o mar nunca tinha sido aberto. Foi algo inédito. O que Deus está preparando para você é algo inédito. Diga à pessoa que está ao seu lado: é algo inédito, vem vindo para a sua vida aí. Quando Deus governa, é porque Ele tem o controle de tudo nas mãos. Então, mesmo naquele momento em que o povo olhava o mar, olhava os egípcios, Deus está dizendo assim: eu continuo no governo. Eu não te soltei para você lutar sozinho. Eu estou lutando por você. Eu estou fazendo quando ninguém imagina. E quando eu apresentar, todos ficarão pasmos de ver aquilo que eu estou entregando nas tuas mãos. Irmão, às vezes você é um anônimo, ninguém nem te conhece, mas se o vento do Senhor soprar sobre a tua vida, Ele pega aquilo que ninguém conhece e faz o mundo inteiro conhecer. Até então ninguém tinha ouvido uma história como essa, mas depois que o mar abriu, todo mundo ouviu sobre aquilo que Deus está fazendo. O seu testemunho é poderoso para que pessoas compreendam aquilo que Deus tem feito na sua vida. Pode estar acontecendo lá no seu anonimato, mas Deus pode visibilizar para que todos vejam e creiam que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Diga à pessoa que está ao seu lado: espere em Deus, meu irmão, espere em Deus. O vento que Moisés não produziu é o vento que ninguém pode parar. O vento que nós produzimos, alguém pode parar, porque é de ser humano para ser humano. Mas o vento que Deus preparou, Ele fez, o vento que Ele soprou, ninguém pode parar. Ninguém pode pôr a mão na sua frente e dizer: pare aqui. Somente aquele
que te faz andar e parar o tempo todo. Mas eu quero deixar 3 lições preciosas. A primeira: o vento soprou a noite inteira. Irmãos, a necessidade era urgente ou não? Sim. Era caso de vida ou morte? Sim. De uma única pessoa? Não. De uma multidão, de milhões de pessoas. Então a necessidade era urgente. E o vento foi de uma vez só, rapidamente? Aconteceu assim? Não. Diga não. O vento soprou a noite inteira. Agora, eu te pergunto, se era urgente, por que Deus não fez de maneira instantânea? Por que na urgência Deus resolve trabalhar a nossa paciência, a nossa confiança, a nossa fé? E nós não gostamos disso, porque na geração de tudo muito rápido, a nossa oração também tem que ser respondida rapidamente. E Deus, neste caso, apesar de toda aquela urgência, Ele estava dizendo para o seu povo: eu estou no controle, mas eu preciso que você confie em mim. Eu os tirei do Egito com mão forte. Eu não iria tirá-los de lá para deixar morrer aqui. Vocês têm que acreditar, irmãos. Quando o profeta diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, é isso, é nós entendemos que o processo paciente de Deus muitas vezes requer de cada um de nós trazer à memória outros momentos em que Deus já agiu, para você ter segurança, sustentação, para você ir até o fim, demorando o que tiver que demorar, custando o que tiver que custar, mas o resultado, você já sabe que Deus vai intervir a seu favor. Muitos de nós estamos no processo paciente de Deus. Quando a gente gostaria que Deus agilizasse, Deus parece que dá água de conta-gota para todos nós. E aqui vem algo que eu e você temos que aprender. Deus não é só glorificado no resultado final. Deus quer ser glorificado no processo. Deus quer ser glorificado no processo. Nós queremos o resultado final. Me tira dessa cova, me tira dessa fornalha, me tira dessa situação. E Deus vai no processo paciente. Deus está dizendo: eu vou tirar. Você tem promessa, como o pastor Lucas pregou aqui. Mas Senhor, quando será? Quando será? E o Senhor continua te dizendo: espera, confia, descansa, entrega tudo, porque eu estou conduzindo. E mais, Deus quer ser glorificado neste processo. Traduz um pouquinho mais, eu vou traduzir. Sabe, meu irmão, no processo você tem que dar glória e não murmurar. No processo você tem que orar mais e não parar de orar. No processo você tem que glorificar o nome do Senhor a cada novo dia, como essa canção maravilhosa que nós cantamos. Não aconteceu ontem, mas vai acontecer hoje. Então dê glórias, obrigado, é hoje, Senhor, é hoje. O dia acabou, não aconteceu. Projeta para o dia seguinte. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que eu não vejo, mas eu creio. Deixa Deus ser glorificado no seu processo. O processo oprime, mas ele produz. É opressor muitas vezes, parece tirano o processo. A gente só chora, se debate daqui para colar, a gente esperneia, e Deus está dizendo: é o processo. E quando todo mundo soube que o mar se abriu, o povo também soube que o vento soprou a noite inteira. E o povo foi passando, um por um. Irmãos, mas o vento que soprou a noite inteira e fez com que o mar se tornasse em terra seca, para que os israelitas passassem, também foi o mesmo vento que soprou e tornou em terra seca, para que os egípcios entrassem atrás do povo. Até ali, o extraordinário estava para os dois lados. O povo de Deus e o povo contrário ao povo de Deus. O que significa, pastor? Eu vou te explicar. Parece que quanto mais ora no processo, pior fica. Você ora, fica pior. Você ora, fica pior. Você jejua, parece que fica pior. Aquilo que parecia que ia ser fácil começa a ser complicado. É como aquele povo: agora o mar abriu, oba, a perspectiva apareceu. Não tinha, irmão, nenhuma perspectiva. Agora vamos embora, turma, larga o que tiver que largar e vamos embora. Mas quando eles olham, dentro do mar também havia os egípcios atrás deles. Significa que o processo ainda não tinha acabado.
significa que ainda tinha que ir um pouco mais. Muitas vezes Deus está prolongando o nosso processo, porque Ele quer ver você um pouco mais na presença dEle. Ele quer ver você um pouco mais clamando, batendo a sua porta, fazendo pactos com Ele, tendo intimidade com Ele. E Deus está dizendo: é sobre isso que eu quero, é sobre isso. Livrar dos egípcios é fácil, tirar você dessa situação é fácil, mas Deus quer ver a sua intimidade, o seu tempo com Ele. Então Ele vai produzindo para te dar a oportunidade, para nos dar a oportunidade de cada vez mais cavarmos na presença do Senhor, aprofundarmos as nossas raízes. Deus não está interessado apenas em você chegar no resultado, mas Deus está forjando a sua envergadura, para que quando você tiver o resultado, você consiga sustentar aquilo que Deus está te dando. É sobre isso que nós estamos falando. O processo é parte do testemunho. Diga à pessoa que está ao seu lado: não fique de olho apenas no resultado. Então, o vento soprou a noite inteira. Segundo, o vento livre que ninguém segura. A Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira. Quem conseguiu parar aquele vento? Ninguém. Continua essa turma. Não, foi daqui agora. Irmã, você está comigo ainda, irmã? Então vamos firme lá. Quem parou aquele vento? Ninguém. Porque o vento de Deus é impossível alguém parar. Quando Deus sopra, então deixa. Deus está me dando uma imagem agora enquanto estamos falando sobre isso. Eu vejo como cada um de nós como um barco no meio do mar. E as velas precisam ser içadas, porque o vento de Deus vai mover o que está parado. O vento de Deus vai dar direção para aquele que está perdido. O vento de Deus vai te levar à terra prometida, meu irmão. Então deixe o seu barco ser conduzido pelo Senhor. Se o vento não pode ser parado, e se o vento é produzido onde eu não tenho acesso para restringi-lo, porque é lá no céu, então o que eu preciso? Aqui estou, Senhor, como um barco nas tuas mãos. Me põe nas águas, que podem ser tranquilas, como não pode ser turbulentas. Mas o vento que não pode parar vai levar o seu barco, ainda que em alguns momentos pareça que não tem solução. Este vento vai continuar soprando. Às vezes ele está tão pequenininho que não consegue mover o seu barquinho do lugar nenhum. Parece que nós estamos naquela estação já há muito tempo. De repente aquele vento aumenta, ele aumenta. Eu vejo Deus aumentando alguns ventos aqui. Eu vejo Deus soprando algumas velas aqui. Eu vejo Deus conduzindo alguns barcos aqui que estavam paradinhos. E Deus diz: ei, levante a âncora, recolha esta âncora, porque é tempo de navegar. É tempo de navegar. Eu vejo Deus dizendo: é tempo de navegar. Irmãos, com o preparo que o exército do Egito tinha, Israel não seria livre nunca, porque eles não tinham a estratégia de guerra, eles não tinham os carros de guerra, eles não tinham aqueles soldados treinados. Era um povo vulnerável, uma imensidão de pessoas no meio de coisa alguma. Se Deus não fosse um Deus estrategista, Ele não livraria Israel. Então eu tenho que pensar: será que Deus usou toda a estratégia naquela época? Ou ainda Ele tem estratégia para os dias de hoje? E a resposta é: Deus ainda tem estratégia para os dias de hoje. Deus ainda tem. Então Deus faz algo lindo. E quando você lê o início do capítulo 14, não precisa projetar, a Bíblia diz que o Senhor falou assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Pi-Hahirote. Muda o rumo. Fala para o meu povo: olha, não dá para ir nessa direção, muda o rumo. Deus está dizendo que Ele vai mudar a direção de algumas pessoas aqui. Ele diz: o inimigo vai pensar que nós estamos batendo cabeça, porque eu vou quebrar a lógica. Sabe o que acontece? Nós somos lógicos e racionais, e Deus está quebrando toda a lógica nessa manhã. Deus está quebrando todo o raciocínio humano, e Ele está te dizendo assim: eu vou fazer do meu jeito. Confia. O que Deus quer é que eu e você confiamos nele. Se você não está passando por momento algum, glória a Deus. Mas aqueles que estão passando por lutas e dificuldade, o Senhor está te trazendo por uma realidade de confiança absurda, muito maior.
A segunda mudança na estratégia, ele tira o anjo que estava indo à frente para abrir caminho. E ali eles então teriam que caminhar mais ainda em confiança. Mas Deus tira da frente e põe atrás, entre os israelitas e os egípcios. O que significa isso? Que ele iluminava para os israelitas andar, o mesmo Deus, a mesma fonte, do mesmo lugar. Mas os egípcios estavam em densa escuridão. Deus vai protegendo o seu povo até chegar na terra prometida. Deus vai protegendo o seu povo até você alcançar a sua vitória. Pode parecer o contrário, mas não se engane. O inimigo, ele tenta trazer sobre nós distração. Ele tenta trazer sobre nós desânimo, abatimento. Ele tenta desestruturar aquilo que você foi estruturado. Mas eu vim profetizar sobre a tua vida, que a despeito do que estamos vivendo, nós continuaremos olhando para o Senhor, porque este vento é livre, este vento vem do céu, e é Ele que está nos guiando. E ainda hoje Deus vai te dar novas estratégias. O vento veio produzir mais do que um livramento. Escute isso. Ele produziu um livramento, mas ele produziu o fim de um ciclo e o começo de um novo tempo. Eu vou falar de novo. O vento produziu livramento. Produziu ou não produziu? O povo passou onde não tinha caminho. Mas era só isso? Será que o que Deus faz é tão pequeno aos nossos olhos? Não. Ele estava produzindo o fim de um ciclo. Qual ciclo? 400 anos de escravidão estava ficando para trás. Estava ficando para antes do mar. Mas agora, do outro lado, começava um novo tempo. A chegada na terra prometida. O que significa isso nos dias de hoje? Significa o alcance da sua vitória, o seu documento liberado, o seu trabalho, a sua casa, o seu ministério fluindo. É Deus pegando aquele que não é conhecido e soprando o mundo inteiro, para que você possa dizer: só pode ser Deus. Diga comigo: só pode ser Deus. Deus está encerrando alguns ciclos. Deus está virando algumas páginas. E Deus está começando um novo tempo. É um novo tempo de Deus chegando para mim e para você. Hoje o vento de Deus continua soprando. Quero ler João 3, versículo 8. A palavra do Senhor vai dizer: o vento sopra onde? Não é verdade, meu jovem? Se o vento é livre, ele sopra onde quer. Não é onde eu e você indicamos. Não é do jeito que um jovem pensa. Não é de um jeito que a gente quer. Ele é livre. Ele é livre. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Feche os teus olhos. Escute o vento. Ele pode ser mais fraco. Ele pode ser mais forte. O vento que Deus produz, você pode escutar, mas você não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sabe essa cordinha que você amarrou e você está dizendo tem que ser desse jeito aqui? Deus está dizendo: pega essa cordinha, desamarra essa cordinha, tira deste lugar que você acha que é sólido o suficiente para você viver. Não é sobre isso que Deus veio nos dizer. Quando Moisés usou a vara o tempo todo, inclusive nesse momento para abrir e fechar, Moisés começou a depender daquela vara. Ele achou que então essa muleta o levaria até o fim. E ela serviu para muitas coisas. Mas chegou um ponto, pastor Elvis, em que Deus disse: agora você vai usar aquilo que você não quis usar lá atrás. A sua voz. Não é mais a bengala, agora é profetiza. Agora é a sua voz. Lembra, Moisés, quando você disse que não queria fazer isso porque você era gago? Eu precisei trazer Arão para ser a sua voz. Aquilo não me agradou. Porque se eu posso fazer através de uma vara, eu posso fazer através de um gago. Eu posso fazer do jeito que eu quero.
Agora, Moisés, use a sua voz. O que Deus está dizendo para nós nesta manhã não é do seu jeito. Para de medir força, para de tentar fazer. Essa cordinha presa nessa argola não te segura de nada, meu querido. Não te segura de nada. A tua segurança vem do Senhor. A tua segurança vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então fique em pé para nós terminarmos. Mas este vento que soprou a noite inteira, este vento livre que ninguém segura, é o vento que transforma crise em vitória. Eu vou dizer de novo, é o vento que transforma crise em vitória. Eu te pergunto, se aquele povo fosse forçar uma solução, como seria? Muitos morreriam na espada dos egípcios, porque voltariam para trás. Muitos morreriam afogados, porque se lançariam no mar no momento do desespero. Mas aqueles que esperam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus está pronto para transformar a sua crise numa vitória. Mas 3 características você precisa. Primeiro, a humildade diante de Deus. Reconheça que a sua força e a sua estratégia não será suficiente para te tirar dessa situação. Segundo, aprender a não correr à frente ou tentar controlar o resultado, quando só Deus pode operar. Terceiro, confiança no tempo de Deus. Deus trabalha no tempo certo, mesmo que pareça que Ele está tão lento quando você precisa ganhar velocidade. Deus não está preso no seu problema. Deus não responde por necessidade. Deus cumpre propósito. Deus cumpre chamado. Por mais que você tente sinalizar a bandeirinha do seu problema, não é isso que vai fazer Deus se mover a seu favor. Não, meu irmão, não, meu irmão, não, meu irmão. A tempestade não. A tempestade não faz Jesus acordar no barco. A tempestade não faz chacoalhar Jesus de um lado para o outro. Porque embora ele estivesse dormindo e aparentemente vulnerável, ele não estava, porque naquele barco estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e aquele que é. Como é que uma tempestade no mar podia chacoalhar Jesus e arrancar ele fora do barco? Ei, Jesus permanece no barco comigo e com você. Ele não desceu e te deixou à deriva, ele continua. Êxodo 14, 23 a 31, eu preciso ler esse texto. Olha só, os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles. Até onde? O meio do mar. Passaram por terra seca, experimentaram o milagre dos egípcios. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. Olha que frase magnífica. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Olha o 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Somente ao raiar do dia. Não foi no meio da madrugada, não foi no início da noite. Somente no raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. Aleluia. Ei, as águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Olha só, ninguém sobreviveu.
mas os israelitas, diga, mas os israelitas, última vez, mas os israelitas, mas o povo de Sarassota, mas a minha casa e família atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e a outra à sua esquerda, o maior aquário a olhos nu. Imagina a qualidade dos peixes que os israelitas, ao passar pelo mar, olhava do lado direito, aquele aquário maravilhoso, era peixe de toda espécie, era peixe pequeno, era peixe grande, era peixe colorido, era peixe preto, era quantidade, era um aquário a céu aberto. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os egípcios viram os egípcios mortos, os israelitas viram os egípcios mortos na praia. E o 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Israel viu o poder de um vento que Moisés não produziu. Israel viu o sopro de Deus e o que Ele é capaz de produzir. E aí eles disseram: nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Deus está dizendo: confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Porque você desconfia do meu poder, porque você desconfia do meu trabalhar, porque você está desconfiando do que eu posso fazer. E o Senhor está dizendo: povo de Sarassota, Lagoinha de Sarassota, confia, 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 e vocês viverão milagres maiores do que foram vistos até aqui. Vocês terão referência sobre a face da terra. O povo que confiou em seu Deus e viu grandes milagres, viu que estava fechado abrir, viu geografia produzida nova, viu milagres, milagres e milagres. Então o povo de Sarassota diz: confiamos no Senhor e em mais ninguém. Em nome de Jesus. O vento que Moisés não produziu está aqui nessa manhã, e Ele está produzindo. Então enquanto cantamos, deixa esse vento passar, não se distraia, não fique. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, transfere e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos. Agora é só você e Deus. Agora é só você e Deus. Siriera labas, siriera labas, siriera labas, sharabas. Ao fechar os seus olhos, com a mão no seu coração, você pode começar a declarar palavras de adoração, palavras de encontro a Ele. Deus, Ele quer escutar a palavra dos seus filhos. Você pode falar, porque o Pai te escuta. O Pai, Ele escuta a sua oração. Você não precisa de ninguém para intermediar esse contato, mas sim o Pai está disponível.
Você pode começar a declarar palavras de adoração a Ele. Você pode começar a abrir o seu coração para Ele. Sim, Pai, nós confiamos no Seu vento. Não é sobre o que nós possamos fazer, mas é o que o Senhor está fazendo. Oh Pai, é o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, oh Pai. É para onde o Seu vento está soprando, oh Pai, nós estamos caminhando, oh Pai. É pela direção do Senhor, oh Pai, que o Seu povo anda, oh Pai. Oh Pai, conduz as nossas vidas, oh Pai, conduz, oh Pai, o nosso caminhar, oh Pai, segundo o Senhor, oh Pai. Se o Senhor abrir o mar, nós atravessamos, oh Pai, porque nós precisamos da intervenção divina para caminhar no nosso próximo dia, oh Pai. Então vem, intervém, oh Pai. Sirieira, lavabás. Mas ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração junto com você. Que oração é essa, pastor? Uma oração de entrega do seu coração, entrega da sua vida ao único que pode fazer algo, ao único que pode ser um intermédio entre você e Deus. Essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo está disponível nessa manhã para você. Basta você abrir o seu coração e aceitá-lo. A palavra do Senhor vai falar: todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse sim verá a promessa do Senhor. Esse sim vai ver Jesus voltando e te levando de volta. Mas para isso você precisa entregar a sua vida. E eu quero te ajudar isso nessa oração. Eu quero orar com você. Assim que eu orar, eu quero que você repita. Faça das minhas palavras as suas palavras. Se você está online, você também faz parte disso. Ore aí aonde você está. O Espírito Santo está aí também, em nome de Jesus. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, repita assim: Pai, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador da minha vida. Pai, hoje eu sou o Seu filho que volta à sua casa e para nunca mais sair dos Seus caminhos. Hoje eu sou guiado pelo vento do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Mas também repita assim: Pai, eu que andei nos Seus caminhos, mas me desviei, hoje eu volto para os Seus caminhos, para nunca mais sair dele, em um nome de Jesus, amém, amém, amém. Ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados, eu quero contar até 3, e a partir do momento que eu contar até 3, você que fez essa oração pela primeira vez, ou você já fez essa oração, mas hoje você entende que hoje você vai fazer um novo caminho com Cristo. Você entende que hoje você coloca Cristo em primeiro lugar mais uma vez na sua vida para nunca mais sair, que você volta aos caminhos do Pai. Então assim que eu contar até 3, eu quero que você levante a sua mão mais alto, mas você não vai levantar a sua mão para mim, para a igreja, você vai estar levantando a mão para o único que pode fazer algo por você nessa manhã, é Jesus Cristo. É por Ele que nós levantamos a mão, e é Ele que vai nos olhar e vai falar assim: esse é o meu filho, e Ele declarou meu nome como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você está online, você também pode escrever hashtag Descido por Jesus. Assim como nós vamos orar pelas pessoas que estenderam suas mãos, vai ter moderadores que vão orar com você em casa. Mas agora nós que estamos aqui, eu conto até 3 e você ergue a sua mão o mais alto possível para Jesus Cristo, em um nome de Jesus. Em 1, 2, 3, erga a sua mão o mais alto possível. Isso, erga mesmo. Você está ergando a mão para Jesus, você não está ergando a mão para mim, não. Aleluia, uma mão estendida ali, amém, amém. Mais alguém? Erga a sua mão, aleluia, aleluia. Eu quero pedir para você que ergueu a sua mão, você pode vir aqui na frente, nós vamos celebrar a sua vida. Vem aqui, irmão, vem aqui. Tá aqui. Amém, então. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe, então. Aleluia, nós vamos celebrar 295 vezes, não importa, amém? O importa é que nós estamos juntos com o Pai. Se você está online aí, você também pode escrever hashtag Descido por
por Jesus. Nós vamos estar orando com você aí, mas nós vamos orar todos juntos então. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor se faz presente, ó Pai. O Senhor, ó Pai amado, ei, Pai, o Senhor fez aquilo que nós não imaginávamos, Pai. Ó Pai, quando nós seguimos os Teus caminhos, ó Pai, nós andamos por milagres, ó Pai. Quando nós seguimos os Teus caminhos, ó Pai, não é os nossos caminhos, ó Pai. Ainda bem, porque o Senhor tem o melhor caminho, o Senhor tem a melhor, ó Pai, estratégia, ó Pai. A nossa estratégia não vem da terra, mas vem dos céus. Nós celebramos ao único que vive, nós celebramos ao único que venceu a morte. Nós te celebramos, ó Pai, como igreja, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo. Nós queremos declarar que essa semana nós viveremos milagres, que essa semana nós viveremos os prodígios e maravilhas separados dos céus para nós. Não há ninguém aqui que está aqui hoje que não vai viver o transbordar do seu Espírito Santo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Aleluia. O pastor Marcelo trouxe os livros. Aleluia, aleluia. O pastor Marcelo vai estar ali na bookstore. Ele escreveu um monte de livro, aleluia. Você vai ali e vai escolher um. Cadê o livro? Traz aqui, ó. Meu Deus, esse eu não tenho ainda. Não há impossível para Deus, aleluia. Quantos querem esse livro aqui? Eu vou dar para alguém aqui, eu vou dar para a senhora aqui, esse livro aqui. Esse nem é meu, eu já entreguei, aleluia, aleluia. Mas Deus abençoe você, ele passa ali na bookstore ali, que ele vai assinar, ele vai tirar uma foto com você, vai ser um tempo maravilhoso, amém? Deus abençoe, nós nos vemos quarta-feira aqui, amém? Para a nossa grande gravação, vai ser um tempo lindo, espero você, Deus abençoe.